A presunção é você acreditar que você pode, que você é capaz de fazer alguma coisa, que você é capaz de suportar, que você é capaz, mesmo não tendo capacidade. Presunção é uma coisa que aparentemente parece coragem, parece força, parece ânimo, parece fé, parece amor. Mas se não houver substância, se não houver alguma coisa dentro da gente que nos dê capacidade, nos dê condições de fazer aquilo que a gente diz que dá conta, no final, então, a gente vai passar uma grande vergonha. A presunção espiritual é um problema que nós devemos nos preocupar. E nessa noite eu queria compartilhar uma palavra com vocês sobre uma palavra boa de Pedro, uma palavra forte de Pedro, que expressava uma fé, uma coragem, uma determinação, mas que escondia atrás dessa palavra uma fraqueza, uma debilidade. Por isso a gente percebe que há uma presunção. O tema da minha mensagem nessa noite não é presunção, embora nós vamos abordar isso. O tema da minha palavra nessa noite, Senhor, me ajude. Vamos dizer? Senhor, me ajude. Mais uma vez? Senhor, me ajude. Queria ler uns textos com vocês aqui em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 33. Só o 33 mesmo. Versículo 31 até o 33, para a gente entender melhor. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser tropeço, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que seja tropeços para todos, nunca o serás para mim. Em outra palavra, Pedro estava dizendo: o que você disse a respeito da dispersão, que todos vão te abandonar, que não haverá um só que manterá lealdade contigo, na hora do vamos ver mesmo, todos vão te abandonar, eu não vou te abandonar. Eu nunca vou te negar. Eu nunca vou ser infiel com o Senhor. Eu prometo lealdade ao Senhor mesmo diante da morte. O Senhor é a minha vida, o Senhor é o meu Deus. Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Vamos abrir agora no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou do lado de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? O que ele respondeu? Não, não sou. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote, versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou:
Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pai, nessa noite nós temos o privilégio de estarmos aqui na igreja, com a igreja do Senhor, teus filhos, tuas ovelhas, em torno deste pão, deste vinho, desta mesa. Nós queremos aqui, meu Pai, relembrar este momento tão significativo na vida do apóstolo Pedro e também tão importante nas nossas vidas. Te peço que tu nos fale, constrange o nosso coração, fale conosco, nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu dei para vocês aqui todo o pano de fundo dessa história, desse texto de João, capítulo 21, quando Jesus, depois da ressurreição, ele se apresenta ali no mar de Tiberíades, se eu não estiver enganado. Os discípulos voltaram para a pescaria, voltaram para pescar. Jesus ressuscitado na praia, pergunta se eles têm alguma coisa, eles não pescaram nada. Jesus manda eles lançarem a rede para o outro lado, eles pegam mais de 150 grandes peixes. E Jesus os convida para sentar com ele na praia. E Jesus já tinha um peixe ali sendo assado na brasa. E eles estão ali conversando, sentados ali, percebe que é o Senhor. E é então essa pergunta de Jesus a Pedro: você me ama? Mateus, queria pedir para colocar aqui alguns textos e depois a gente vai discorrendo. Mateus 22, 34. Nós temos aqui o maior dos mandamentos. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Como, irmãos, vamos dizer? E de todo o entendimento. Mais uma vez, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior dos mandamentos. Não sei se você sabe, esse mandamento aqui não está nos 10 mandamentos. Não existe esse mandamento nos 10 mandamentos. Mas os mandamentos, resumindo-se, condensando-se, ele se torna esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Como é para amar a Deus? Pedro sabia, desde criança, ele vem ouvindo que a história do seu povo é a história em torno desse mandamento, de que cada judeu deveria se relacionar com Deus em amor, em um amor absoluto, irmãos, em um amor total. É todo o coração, é toda a alma, é todo o entendimento, é com toda a força. O padrão da relação entre o homem e Deus, e Pedro sabia muito bem disso, que para se relacionar com esse Deus, haveria de ter essa entrega em amor de maneira tão absoluta, tão total.
E Pedro sabia disso. Mais tarde ele escuta no capítulo 10 de Mateus, se eu não anotei errado aqui, Mateus 10, 34. Olha só, Mateus 10, 34, Jesus disse assim: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Não precisa abrir, mas em Lucas 14 diz: quem amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o padrão da relação. No Velho Testamento era aquele texto que nós lemos. Agora Jesus explica mais ainda, intensifica mais ainda essa exigência da relação que Ele quer conosco. É uma relação amorosa. E Ele nos pede um amor total, um amor perfeito. Na língua portuguesa, nós não temos distinção. A palavra amor, ela é a mesma palavra, ela não tem uma outra palavra. Quando nós queremos dizer que nós amamos o nosso amigo, a gente diz: eu amo você. Quando a gente quer dizer eu amo beber água, a gente também usa a mesma palavra, amor, eu amo. Você ama a cadeira, você ama o seu carro, você ama a sua chácara, você ama tirar férias, é a mesma palavra que você diz que ama a Deus. Mas essa palavra, os gregos, ela tinha uma definição diferente. Ela tinha uma definição diferente da palavra amor. Quando os gregos queriam falar de um amor perfeito, tão perfeito, que só seria encontrado em Deus, eles usavam a palavra ágape. Um amor perfeito. Esse amor que Jesus falou para os discípulos. Um amor ágape. Eu quero que vocês me amem com amor ágape. O mesmo amor que Deus disse que exigia de Israel. Eu quero que vocês me amem com amor perfeito, um amor total, um amor que não sobra nenhum outro amor para qualquer outra pessoa além de mim. Um amor ágape. Mas existia também outros tipos de declaração de amor quando você, para os gregos, por exemplo, para um amigo, que é filéu. Então, quando você dizia que amava um amigo, você não falava eu te amo ou ágape, eu te filéu. Eu tenho por você um sentimento de amigo, mas nós não usamos isso. A gente diz eu amo você, meu amigo. Né? Um amor de irmãos, e tem outros, o amor eros, por exemplo, que é um amor de homem e mulher, um amor num ambiente de relação íntima. Mas o mandamento de Deus para nós é: amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E quando Jesus diz para Pedro e para os discípulos: vocês vão se escandalizar de mim, vocês vão fugir, vocês vão me negar, Pedro sabe que a relação ali é uma relação que pede tudo. Que deve amar a Jesus até o ponto da sua própria vida, de dar a sua própria vida. Meus irmãos, o amor para a fé cristã é tão importante que o apóstolo Paulo fala no livro, em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, em função da minha fidelidade a Deus, pode me queimar vivo, eu não vou negá-lo. Se você não amar, nada disso se aproveitará. Então, o amor é exigido nesse nível de supremacia, de perfeição de nós. As nossas canções, eu já vou aqui para o meu ponto 2, minha palavra é bem curtinha hoje, eu tenho 3 pontos, já vou para o ponto 2. Nós devemos ter muito cuidado para que a gente não acredite que a gente consiga ser para Deus o que Deus é para nós. Vou repetir. Nós precisamos vigiar a nós mesmos para que a gente não venha acreditar
que nós conseguimos ser para Deus o que Deus é para nós. Que nós conseguimos ser tão fiéis a Deus na fidelidade que Ele é para nós. Que Deus, que não tem crise de amor, a gente pode acreditar que também é possível a gente se relacionar com Deus, sem ter para com Deus também nenhuma crise de amor. Que nós conseguiremos, se nos esforçarmos muito, nós conseguiremos atingir o padrão que Deus tem em si mesmo. Por isso que a palavra aqui para essa noite é: Senhor, me ajude. Me ajude, porque quando nós vamos vendo a história de todos os servos de Deus, e não importa qual servo de Deus é esse, com a exceção de Jesus, quando nós vamos ver cada servo de Deus vivendo, nós vemos na vida dessas pessoas, as conhecidas, que elas tiveram momentos de muita dificuldade em manter-se fiel a Deus no seu amor e na sua lealdade. Nós vemos isso em Moisés, em Paulo, no grande e imenso Davi. Davi, para nós, irmãos, tem um lugar tão especial no nosso coração. Quando a gente fala assim, adorador, a gente lembra do Davi. Não é verdade? O Davi é o exemplo de um homem quebrantado. O Davi parece um homem do Novo Testamento. Eu tenho essa impressão que Davi é um homem fora do seu tempo. Davi respirou ares da graça. Todos eles, mas parece que Davi experimentou uma graciosidade que foi só possível perceber nas páginas do Novo Testamento. Davi entendeu na sua época, antes de ler as cartas de Paulo, antes da cruz de Jesus, antes de Jesus ter vindo, ele diz assim: se tu quisesses sacrifício, eu os te daria. Porque o sacrifício que tu desejas é um coração quebrantado e contrito. Aonde está escrito isso na lei? Aonde que está escrito isso? Que Deus prefere um coração quebrantado do que toda a celebração ali nos rituais que Deus ordenou aos levitas. Ele disse: se tu quisesses um sacrifício, ovelhas, eu te daria, Senhor. Mas tu queres mais do que isso. Mas mesmo esse homem, Davi, um homem de profunda intimidade com Deus, experimentou dias de penumbra na sua alma, no seu coração, na sua vida. Mas Pedro acreditava que era possível passar pelos vales da sombra da morte, de maneira, sem se curvar, sem se enfraquecer. Por quê? Porque Pedro, de certa forma, tinha razão, irmãos. Olha que aquele homem viu. Aquele homem presenciou coisas que nenhum ser humano, a não ser aqueles discípulos, experimentou. Pedro, Tiago e João, de todos os 12, experimentaram e viram a glória de Deus como nenhum outro ser humano pôde ver. Nenhum do Velho Testamento viu o que eles viram. Não foi o que Jesus disse? Felizes são os homens que queriam ver o que vocês veem. Eles viram ressurreições. Não foi uma não, algumas. Na frente deles. Ele viu Jesus andar pela Galileia ali, fazendo coisas que nenhum ser humano foi capaz de fazer. Os demônios fugindo, sendo expulsos das pessoas. Pedro viu Jesus mandar o mar calar a boca. O mar agitado, o vento agitado. E ele: cala-te. E como um menino obediente, o mar... Pedro viu Jesus fazendo isso. Imaginou Lázaro morto 4 dias. A Bíblia diz que já estava fedendo. Em estado de decomposição, fedia. Com uma vez só que ele diz uma palavra: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora e Pedro viu. O pregador antigo disse o seguinte, que Jesus, se falasse, ao invés de falar Lázaro vem para fora, e dissesse morto vem para fora, até
mesmo o nosso Adão ressuscitaria, todos os homens mortos ressuscitaria por causa do poder da sua autoridade, da sua palavra. Pedro viu a magnitude de Jesus, a sabedoria de Jesus, a beleza de Jesus, as pregações de Jesus, o sermão da montanha que Jesus falou. Pedro poderia estar como aqueles homens embevecidos, embebedados da palavra de Jesus, e poderia dizer também: jamais ouvi alguém dizer como esse homem diz. Pedro experimentou. Pedro ouviu dos lábios de Jesus a seguinte expressão: tu és Pedro, e não foi carne e sangue quem revelou quem eu sou para ti. Pedro viu palavras e ele viu o Filho de Deus em glória. Eles foram para o monte, e quando eles estavam lá no monte orando, Pedro viu, irmãos, Jesus sendo transfigurado na cara dele, diante dele, os olhos deles viram, ele viu, meus irmãos, ele ouviu a voz de Deus: Pedro, 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 Pedro. É lógico que esse homem, que tem 3 anos que está andando com esse Jesus, vendo coisa todo dia acontecendo, acordando e dormindo com esse homem Jesus, e já sabe que ele é algo, ele é o próprio Senhor, ele é o Messias. Pedro estava cheio dessas verdades no coração dele, um turbilhão de informação, um turbilhão de milagres, pessoas sendo curadas, leprosos sendo purificados, mudo falando, surdo ouvindo, cego enxergando. Pedro está vendo a glória de Deus na rua de Jerusalém, diante dele, e Jesus enfrentando os poderes religiosos. Pedro viu. É lógico que ele vai dizer: Deus, Jesus, eu nunca vou te entristecer. Tem uma música, né? Eu nunca vou te entristecer, eu nunca vou te negar. Eu sempre vou te adorar, eu sempre te louvarei, não importa a circunstância. É claro que a gente pensa assim. Mas a verdade é que Pedro experimentou e viu que Pedro, nele mesmo não tem nenhuma substância que o mantém de pé, a não ser que ele seja mantido de pé. A não ser que haja uma bondade, uma graça que o envolva e que o sustente nas suas fraquezas. Alguém que é capaz de, quando ele afundar, como ele afundou, segurá-lo pela mão e trazê-lo de volta. Ajuda-me, Senhor. Coloquei aqui no ponto 2 que o mandamento mais importante deveria ser o mais fácil dos mandamentos. Vamos dizer isso? O mandamento mais importante deveria ser o mais fácil. Oh, irmãos, que dificuldade tem você falar assim: que delícia, quando é uma delícia. Que dificuldade tem você olhar para aquilo que é belo e você dizer: oh, quão belo é. Não tem dificuldade de você amar o amável. Não tem dificuldade de você se impactar, se deixar impactar com aquilo que é impactante. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todos os amores, deveria ser muito fácil para nós. A gente deveria fazer isso com muita facilidade. Não deveria ser difícil para nós amarmos a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Não deveria ser difícil para nós amarmos a Deus mais do que a gente é capaz de amar qualquer pessoa. Filho, mulher, pai, a mãe. Esse mandamento nos coloca diante da pessoa mais sublime que existe, da beleza mais absoluta que existe, da graça mais impressionante que existe. Deus é muito além
do que nós poderíamos imaginar de beleza, de gentileza, de educação, nem sei se essas palavras cabem, mas de bondade, de humildade, de simplicidade, de santidade, de amor. Um ser completamente bom, um ser completamente bondoso, um ser que não existe nele nenhuma sombra de dúvida ou variação, um ser que é absolutamente impressionante. Nada que ele fez poderia ser maior, mais belo, mais absoluto, mais digno de ser amado do que ele. Ele é digno de ser a nossa mais alta estimação. Ele é o mais rico, a mais rica beleza, a mais rica sabedoria, a mais inesgotável graça. Nunca, 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 nunca seria demais amá-lo. Nunca é exagero amar a Deus totalmente. Nunca é demais adorá-lo, servi-lo, porque Ele é digno. Ele é digno. Nenhuma mãe ama tão como Ele ama. Nenhum pai ama como Ele ama. Ninguém se interessa por nós como Ele se interessa. Não existe algo maior ou melhor que possamos amar do que a Deus. Mas por que esse mandamento para nós é o mais difícil dos mandamentos? Irmãos, porque nós somos pecadores. Nós somos envenenados pelo mal, pelo pecado, que nos faz ver naquilo que não tem valor, algo que é mais sublime. Não é isso que Deus fala de Israel? 2 pecados cometeu Israel. A mim me deixaram. É um mal terrível. Outro mal pior do que esse é cavar cisternas rotas, cisternas furadas, e colocar naquelas cisternas furadas e vazias sua esperança e deixar o Senhor. Ele fala isso em Isaías. Pare, céu, cale a boca, ó terra, deixa o Senhor falar. Eu criei filhos. E Ele vai falando, Ele diz, até o animal irracional conhece o seu possuidor e sabe onde está a sua manjedoura, mas o meu povo não me ama. Mas Pedro acreditava que era possível obedecer completamente e amar completamente a Deus, sobre todas as coisas. Se o amar a Deus é o maior de todos os mandamentos, não amar a Deus se torna então o maior de todos os pecados. Não amar a Deus é o maior de todos os pecados, porque transgride o maior mandamento. O maior pecado não é bruxaria, não é a prática da feitiçaria ou satanismo, tudo isso é. Mas o que faz você, a pessoa, ser alguma coisa, que faz algo contra Deus, é a ausência desse amor em relação a Deus. Terceiro e último, irmãos. Que Deus é este? Que Deus é esse que Jesus vai mostrar para o Pedro? Interessante que quando Jesus está indo para a crucificação, com o madeiro, apanhando, enquanto ele está indo para o Calvário, há um momento em que Pedro e Jesus se olham. Eu não sei qual livro agora, nem preparei, só lembrando agora. Mas há um momento em que Jesus está indo para o Gólgota, ali ainda dentro da cidade, e parece que por um lugar, o olhar de Pedro e de Jesus se encontram. E a Bíblia diz então que Pedro sai a chorar amargamente. Dá um tom aí, Lucas. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver,
seu maravilhoso olhar. O cara que fez essa música pensou nesse momento, que quando Pedro tinha acabado de negá-lo, o galo cantou, ele viu os olhos de Jesus, talvez não um olhar de acusação, mas aquele olhar que olhou dentro da alma do Pedro e disse: espera, me espera, Pedro, daqui 3 dias eu vou te buscar de novo. Não foi assim: ei, te avisei, hein? Não. Aquele olhar, falou assim: calma, Pedro, eu sabia, eu sei que quem mantém essa relação aqui não é o teu amor por mim, Pedro, é o meu amor por ti, Pedro. Que mantém você comigo não é você, sou eu que mantenho você comigo. Seu olhar penetrou o coração de Pedro e Pedro saiu a chorar amargamente. Você imaginou, irmãos, tudo que Pedro viu de Jesus e agora acabou. Pedro falou assim: acabou para mim, perdi tudo. É o caso talvez de um homem que trai a sua esposa e descobre. Ou de um pastor que trai a sua igreja e a igreja descobre. Ou de um servo que foi descoberto, um bom servo, que descobriram nele uma atitude má. Ele diz: acabou para mim. Como um patrão descobriu que você estava roubando dele, aí ele descobre e você vai dizer: acabou. Estou perdida, acabou, perdi minha família, perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi meu marido, acabou. Não tem mais, agora acabou. Pedro pensou a mesma coisa: acabou, acabou, o sonho acabou, tudo aquilo que ele falou para mim acabou aqui agora, não tem mais jeito, eu vou embora. Ele foi embora pescar. E passa-se uma noite, e outra noite, mais uma noite. E Jesus encontra uma mulher depois da ressurreição. A primeira pessoa que o vê ressuscitado. Ele diz: vá para lá, para Galileia. Avise os meus irmãos que eu vou adiante dele, vou esperar eles lá. E chame Pedro. Que coisa, gente. E chama o Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro precisava de um tratamento diferente. Pedro está mais machucado do que todos ali. Pedro está mais profundamente machucado, desacreditado. Aquele homem imponente, aquele homem da ceia imponente, absoluto, certo de si, fiel, honrado, que anda sobre as águas, que escuta as palavras de Jesus, agora está amarrotado, esbagaçado, estraçalhado pela culpa, pela dor, por tudo que se possa machucar um coração. Assim está o coração do nosso irmão Pedro. E Jesus sabe disso e ele diz: eu vou para Galileia, mas chame a Pedro, porque Pedro é importante para mim. E quando Jesus está lá na praia, Deus vai se revelar um Deus assim escandaloso. Um Deus muito escandaloso, um Deus muito fraco. Um Deus que abre mão muitas vezes de algo que ele disse. Parece que é assim, mas não é, mas parece. A fogueira está ali do mesmo jeito que estava na época quando Pedro negou. O peixe está assando, muito familiar. A vida do Pedro e Jesus e tudo da pescaria. Jesus glorificado, ele está diferente, sentado ali com eles. João, o Pedro, eles sentam ali. Eu imagino que talvez o Pedro não tenha coragem de levantar a cabeça. Talvez o coração dele misturado com respiração talvez ofegante, de ver o seu mestre ressuscitado, e culpa, e perplexidade, o que vai ser agora? E ele está ali naquela fogueira de manhã, parece, ao som das gaivotas, das ondas do mar, dos homens talvez conversando aqui e acolá, outros pescadores,
Talvez João, que não está vivendo essa crise, impressionado, impactado, lágrimas no rosto, talvez sorrindo, talvez assim radiante, e o Pedro murcho, culpado, em frangalho, sua alma esbagaçada, porque Pedro não conseguiu ser como João, que foi até o fim. Pedro está ali tímido, recolhido, culpado, sentimento de incapacidade, entregue ali a qualquer coisa que lhe fosse dada. E Jesus então, depois de comer o pão e o peixe, ele vira-se para Simão e chama pelos dois nomes, Simão, Pedro. Porque Jesus tem consciência desses dois lados de Pedro, o homem forte e o homem fraco. Simão, Pedro, ágape, mim. Tu me ama com amor ágape, com esse amor que a lei te ensinou, que eu falei com você, tu me ágapes? Ele disse, não, Senhor, eu te amo como um amigo, eu te filéu. Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ágapes? Diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Mas esse momento agora, irmãos, me impactou tanto meu coração nesses dias. Quando Jesus pergunta assim para Pedro, Pedro, tu me filéu? Mas não é o ágape que tu queres de mim? É, mas eu sei que você ainda não consegue. Eu te ágape, Pedro. Eu sempre te agaparei. Com amor eterno eu te amei. Com amor que nasceu na eternidade, eu venho te amando durante toda a eternidade. Te amarei com um amor que não tem crise. Mas se você ainda não consegue me ágape, eu vou te sustentar com amor filéu. Ainda que você não me ama com o seu amor mais intenso. Ainda que você não consegue ser tão leal a mim, como eu sou leal a você. Apacenta as minhas ovelhas, mesmo eu sabendo que tu me filéu e não me ágape. Isso me ensina tanto. Isso me ensina tanto como é a graça de Deus, que me sustenta aqui, que desejo amá-lo com amor ágape. Quantas vezes eu me ajoelhei diante de Jesus e falei, Senhor, eu gostaria de nunca na minha vida cometer um único pecado sequer. Como eu gostaria de te amá-lo, como tu és digno de ser amado, mas tu sabes que o meu amor é frágil. Que o meu amor é frágil. Que se o teu amor não me bancar, eu estou perdido, porque o meu amor é frágil. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a te amar com amor ágape. Me ensina a te amar com amor ágape. Não foi a primeira vez que Deus deu um passo atrás para esperar a gente. Teve um momento que eu poderia falar para você sobre fé, eu estou falando sobre amor, mas tem a mesma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia te mostrar um punhado de versículo que mostra que Deus deseja fé. Uma fé incrível. Mas teve um pai que chegou com seu filho, todo destraçalhado para os discípulos. Os discípulos não deram conta de ajudar. E ele chega para Jesus e falou, Senhor, tu podes me ajudar? Tu podes fazer alguma coisa? Jesus falou, olha, tudo é possível ao que crê. E ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus fez algo que para nós evangélicos é inegociável, do crer. E Jesus atendeu o coração daquele pai que não tinha uma fé assim tão
impactante, impressionante. Deus deu um passo atrás. A graça de Deus é essa manifestação aqui do pão e do vinho. É Deus dizendo para você: eu conheço você. Eu sei que você não é essa coisa toda que você acredita que é. Eu sei como que você fica quando você fica nervoso, nervosa. Eu sei quais são as suas taras. Eu sei quais são as suas ansiedades, seus medos, suas frustrações, a sua arrogância. Eu te conheço. Eu sei que o seu amor não é ágape para mim. Ainda que você diga que é. Vai ser. Mas tu me amas. Tu me amas. Essa relação com Deus, nossa relação com Deus precisa nos deixar nus diante dEle para a gente dizer tudo para Ele que a gente sente. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar conta. Senhor, eu tenho medo de não conseguir. Senhor, eu estou com raiva. Eu estou com muito ódio no meu coração. Eu estou sentindo essas coisas dentro de mim. Eu não estou dando conta de perdoar, Senhor. Eu não estou dando conta assim de amar meu inimigo, como o Senhor falou que eu devo amar o meu inimigo. Senhor, eu não tenho essa paciência toda. Senhor, eu não sou tão assim. Me ajuda. Deus vai dizer: eu sei, filho. Eu sei. Você ainda não é o que haverá de ser. Mas eu não vou te soltar. Continue. Continue apacentando. Continue sendo pai. Continue. Porque eu prometo para você que eu vou transformar você. Que eu vou deixar você do jeito que eu quero. A minha graça vai te envolver, não é? Aquele que começou a boa obra vai concluir até o dia de Cristo. Nós lemos hoje aqui de manhã: não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo. Que maravilha! Não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Queria pedir para você ficar de pé. Tem uma canção antiga, não sei se vocês conhecem essa canção. Ela diz assim: eu me rendo aos teus pés. Eu venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tens em mim. Eu venho aqui, Senhor, me render aos teus pés. Seria tão bom se Pedro, quando ouvisse de Jesus assim: olha, vocês vão se escandalizar de mim, vão fugir. E Pedro dissesse: Senhor, ajuda-me a enfrentar. Ajuda-me, porque embora as pessoas pensem que eu sou forte, as pessoas pensem que eu sou isso ou aquilo, tu sabes quem eu sou. Lembra-te, Senhor, que eu sou pó. Lembra-te, Senhor, que eu não passo de cinza, que eu não passo de pó. Mas nessa noite eu venho me render. Eu vou participar desse pão, desse vinho, não porque sou bancado por mim mesmo, mas porque sou sustentado por graça e misericórdia e bondade do Senhor. É a tua mão que me sustenta, Senhor. Tua mão me sustenta, tua graça me sustenta.